E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Matemática é Bom Demais. Estamos numa série de vídeos preparando aí para ETE, nesse que eu denominei mini curso, mas está se estendendo porque é muito assunto, não é? 22 tópicos, mas a gente vai alcançar todos, tá certo? Então, hoje, nessa aula, nós vamos estar trabalhando aí a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcional, para depois ver mais uma aula sobre regra de 3, tá bom? Acompanhe comigo, vem cá. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Minha gente, esse assunto cai, sim, porque dentro da regra de 3, quando a gente estuda a regra de 3, eu preciso dessa habilidade, tá certo? Então, entender o que é uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional faz parte do conhecimento, né, adquirido relacionado à regra de 3. Então, veja só, eu coloquei algumas questões para a gente avaliar, certo? E vamos também resolver aí algumas questões também no nível um pouquinho mais complexo, tá? Então, veja, a questão 1. O custo médio da comida na cidade de Palmas é representado pela figura abaixo. Então, aqui eu tenho na minha horizontal, nesse gráfico, o peso, né, relacionado ao peso. E na vertical, o preço. Então, o que é que a gente observa? Que começou com peso zero e preço zero e foi aumentando conforme o peso vai aumentando. Se o peso aumenta e o preço também aumenta de maneira linear, de maneira proporcional, eu estou trabalhando com a ideia de grandeza diretamente proporcional. Professor, me explica melhor. Se, por um acaso, uma grandeza aumenta e a outra, por sua vez, também aumenta, a gente está trabalhando com grandeza diretamente proporcional. Me dê um exemplo. A cada vez que eu trabalho, certo? Quanto mais trabalho eu tenho, mais, vamos dizer assim, experiências eu possuo. Então, o que é que a gente está percebendo aí? São duas coisas que dá para medir, são grandezas. A quantidade em trabalho, mais experiência. Então, isso aí é uma grandeza diretamente proporcional. Se alguém esperava eu falar quanto mais trabalho, mais dinheiro, é falso, porque quanto mais você trabalha, vamos dizer assim, relacionado à nossa profissão, menos dinheiro você possui por conta dos gastos em relação à qualidade de vida, se torna uma grandeza inversamente proporcional. Então tem que trabalhar com equilíbrio. Então veja aqui, aí nessa questão aumentou o peso, aumenta também o preço, eu estou pensando aí em grandeza diretamente proporcional. A relação entre as grandezas preço e peso é o quê? São diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais. Uma é diretamente proporcional ao quadrado da outra? Não. Uma é inversamente proporcional ao quadrado da outra? Não, está tudo de forma linear. Se eu pegar a metade aqui, ó, a metade desse gráfico aqui, a metade aqui, o peso vai ser a metade, que é 1 sobre 2. Então, o meu preço, eu disse preço aqui, peso, vai ser a metade, e aqui também vai ser a metade. Se aqui é 20, aqui vai ser 10. Observe que é uma ideia proporcional. Aumentou a metade em relação ao preço também. Então, é diretamente proporcional, questão 1. Beleza? Vamos ver outra. A tabela mostra a eficiência de um automóvel com os valores de velocidade em quilômetros por hora, associados a quilômetros rodados por litro de combustível, quilômetros por litro, essa razão aqui, certo? Então, na tabela, na leitura que fazemos é assim: uma velocidade de 40 km por hora, eu preciso aí, ó, no caso de, eu percorro, aliás, 8 km com 1 litro. Com a velocidade de 60 km por hora, eu vou percorrer 10 km por litro e assim vai, certo? Então aqui já conseguimos observar detalhes nessa tabela. Interpreta as afirmativas. Na velocidade de 60 km por hora, 60.
km por hora. O automóvel gasta 1 litro de combustível ao percorrer 8 km. Eu estou aqui em 60 litros. Ó, eu percorro 10 km com 1 litro. Não é? 10 km com 1 litro. Ele disse que com 1 litro percorre 8 km. É verdadeiro ou falso? Isso, minha gente, é falso. Por que é falso? Porque ele percorre 10 e não 8. Então, esse item 1 é falso. Vamos para o item 2. Em 1 hora de viagem, com velocidade média de 90 km por hora, o consumo será de 9 litros. 9 litros. Vamos pensar aqui comigo. Aqui qual é o consumo? É 10 km. 10 km por litro. Se eu tenho 90, aí eu faço a minha razão. Ó, 90 sobre 10. Quando eu dividir 90 por 10, ó, 90 por 10, o que é que eu vou ter? 9. 9 o quê? 9 quilômetros, aliás, 9 litros nesses 10 quilômetros, né? Nesses 90 quilômetros, aliás. Então, a resposta aqui é essa, ó. Em 1 hora de viagem com velocidade média de 90 km por hora, o consumo será de 9 litros? Verdadeiro, ó. 9 litros. 9 litros. 90 km por hora, a velocidade 90, ele vai precisar de 9 litros. Então, a questão 2 é verdadeira. A questão 3. Na velocidade de 120 km por hora, a 120 está aqui. Este automóvel é mais eficiente, pois consome apenas 8 litros de combustível, 120 km por hora. Aí, qual é a ideia aqui? Ele faz o quê? Ele faz 8 km por litro. 8 km. Ele diz que consome apenas 8 litros de combustível. Olha, o que é que eu devo fazer para saber, não é? O que é que eu devo fazer? Eu devo pegar 120 e dividir por 8. Certo? Quando eu fizer isso, eu vou verificar quantos litros, né? Quantos litros de combustível ele vai ter que fazer. Ó, na velocidade de 120 km por hora, este automóvel é mais eficiente, pois consome apenas 8 litros de combustível. Aí a questão está dizendo aqui que ele faz 120, com a velocidade de 120 km por hora, o consumo a cada litro ele fazer 8 km. Quando eu dividir 120 por 8 km aqui, eu vou saber quantos litros de combustível ele vai precisar. Quando eu fizer essa divisão de 120 por 8, eu vou encontrar 15 litros de combustível. Aí aqui a questão está dizendo 8 litros, por isso é falso. Beleza? Por isso é falso. A questão 4 diz assim: os dados da tabela mostram que o automóvel é mais eficiente na velocidade de 80 km por hora, rodando uma quilometragem maior por litro de combustível gasto. Com base nos dados da tabela, as afirmativas corretas estão no item V. Vamos verificar essa daqui. 80 dividido por 13. 80 dividido por 13 vai dar mais ou menos quanto? 80 dividido por 13. Se eu pegar 80 e dividir para 13, aí eu vou verificar se ele é eficiente aqui, né? 80 para 13, vamos dizer que dá 6. 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Aí aqui sobram 2. Bota uma vírgula aqui. 20 dividido por 13 dá 1, ó. Aproximadamente 6,1, né? 6,1. Isso é eficiente? Sim, porque quando eu vejo os outros, ó, 100 dividido por 9 dá quase 10. 90 por 10 dá 9. 60 por 10 dá 6, né? 40 por 8 dá 5. Mas aí ele fala com a velocidade de 80 km por hora. 80 km por hora também é eficiente, 6,1. Então, esse item é verdadeiro. Quais são os itens verdadeiros aí no caso? 2 e 4. Os dados da tabela mostram que o automóvel é mais eficiente na velocidade de 80 km por hora, rodando a quilometragem maior. Ele começa a rodar uma quilometragem maior. É verdade, né? Não precisa nem fazer a divisão. 13 km
a cada litro. É verdade, 13 km a cada litro, ele rodando a 80. A 90 ele roda 10 km por litro. É por isso, verdadeiro. O item aqui também é verdadeiro, então a alternativa correta é a letra A, beleza? Beleza, pessoal? Nem precisava fazer essa divisão aqui, tá? Mas eu fiz para tentar comparar a quantidade lá de litros, mas nem precisava, era só olhar nessa linha daqui, ó. Olhando nessa linha, você verificaria que o item 4 também é verdadeiro. Então, a questão 2 é letra A. Vamos para a próxima. Esse momento é importante para mim, pessoal. Eu peço a vocês para se inscreverem no canal, porque existe uma linguagem no YouTube, né? Que os likes e o compartilhamento, e no caso os comentários, faz com que os vídeos sejam mais vistos por pessoas. Então é claro que eu quero isso, é como objetivo de alcançar pessoas para que estudem matemática, entendesse? Então nesse caso eu peço a vocês que se inscrevam, que ativem esse sininho, mas não deixe para fazer isso depois não, faça agora, e deixe o seu like, beleza? Inclusive a gente combinou que o like, no caso aqui, é a chamada. Então faça isso agora, não deixe para depois não. 60% das pessoas que estão assistindo os vídeos não deixam seus likes nem se inscrevem no canal. Não faça isso, né? Aí você está sendo beneficiado e aí pode ajudar também tanto o canal Matemática é Bom Demais, quanto aquele seu amigo que precisa estudar e não tem condição financeira para isso. E aí está sendo disponível para você, beleza? Vamos para a questão 3, ainda aqui nessa parte, que fala, ó, o professor Eduardo quer dividir R$120 proporcionalmente às idades de seus filhos. Se Lucas tem 3 anos e Eduarda tem 7 anos, quanto cada um receberá em reais, respectivamente? Veja, Lucas tem 3 anos e Eduarda tem 7. Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Sobre grandeza diretamente e inversamente proporcional, é possível que caia questões assim, tá certo? Aquelas outras duas questões foi para tentar introduzir o conceito na mente de vocês, mas é mais provável, a probabilidade é maior de cair questões relacionadas a isso, GDP e GIP, dessa maneira aqui. Então veja só, como é que eu faço então? Eu quero dividir R$120 para duas pessoas, Lucas e Eduarda. Então, Lucas mais Eduarda vai ter um total com eles, que é um total de R$120, certo? O Lucas, a idade dele, né? O valor que ele recebe, aliás, vai estar relacionado à idade dele. Ou seja, Lucas vai estar relacionado a 3, porque vai ser diretamente proporcional. Quem for mais velho em idade, nesse caso, vai receber a maior quantidade. E assim como Eduarda vai estar para 7. E eu tenho aqui o que a gente vai estudar logo mais, que é um sisteminha de equação do primeiro grau. Mas observe a parte de baixo, essa parte aqui. Isso aqui, minha gente, eu tenho uma igualdade entre duas razões, que é uma proporção. E existe, a partir disso, uma propriedade dentro dessa parte de propriedade fundamental da proporção, né? Além da propriedade fundamental, que é só fazer meio pelos extremos, tem essa outra propriedade aqui, ó. Eu vou fazer a soma dos números de cima e dizer que isso está para a soma dos números de baixo. Observe que agora eu tenho 3 razões. 1, 2, 3. 3 razões. Então, eu posso comparar essa primeira razão com essa. Eu posso comparar essa segunda razão com essa. Eu posso comparar o que eu quiser aqui nessas duas razões também. Então, nesse caso, quem é o L mais E? O L mais E é 120. Aí eu vou fazer essas duas aqui, tá? Fazer essas duas aqui, ó. Vou pegar elas duas, vou colocar aqui. Tanto faz, tá certo? Posso pegar a primeira com a terceira ou a segunda com a terceira. Eu vou pegar a segunda com a terceira. Qual é a terceira? L mais E igual a quanto? 3 mais 7. E aí eu vou fazer o cálculo.
Ó, aqui eu tenho que E, que é a idade de Eduarda, está para 7, assim como L mais E. L mais E é 120, foi dado pela questão. Está para 3 mais 7. 3 mais 7 é 10. Observe que o que eu tenho a partir de agora é uma proporção que eu vou fazer meio pelos extremos. Aí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 10E, que na verdade nem precisa porque eu corto esse zero com esse. Aí vai ficar E vezes 1, que dá E, e 12 vezes 7. 12 vezes 7 dá 70 mais 14, que é 84. Então, Eduarda vai receber R$ 84, porque ela é mais velha, certo? E o Lucas vai receber a diferença de 120 por 84. O que é que eu faço aqui, ó? Eu faço a substituição. O meu E não é 84, aí eu coloco aqui, igual a 120. Então, quem é o L? Vai ser 120, tirando 84. O L vai ser 36, não é? 36. É ou não? 36, 40. 40 com 80, 120, é isso mesmo. Então, Lucas vai receber R$ 36 e Maria Eduarda vai receber R$ 84. Quando ele fala respectivamente, quer dizer na ordem apresentada, tá certo? Primeiro foi Lucas, depois foi Eduarda. Então, Lucas e Eduarda, letra A. Observe que se a pessoa marcasse a letra B, ele estaria certo ou errado? Estaria errado, porque respectivamente é na ordem que foi apresentado lá na questão, que é Lucas e Eduarda. Primeiro vem Lucas, depois vem Eduarda. E por fim, pessoal, para a gente finalizar essa aula, mais uma questão que envolve divisões proporcionais. Nesse caso aqui, não é diretamente proporcional, vai ser inversamente, vocês vão ver por quê. Um pai quer dividir R$ 45 de forma inversamente proporcional à idade de seus dois filhos, sabendo que ele tem um filho de 10 anos e outro de 5 anos. Quanto recebeu o filho mais velho? Veja, primeiro, ele quer dividir quanto? R$ 45. Os seus dois filhos, ele não disse quais são os filhos. Eu vou chamar o primeiro de X, o segundo de Y. Eu sei que o somatório dos dois vai dar um total de R$ 45. Ainda dentro desse conceito, dentro dessa perspectiva. Quando eu digo inversamente proporcional, eu vou ter que inverter o denominador da fração. Como assim, professor? O primeiro valor, a primeira pessoa não é X, eu vou dividir pelo inverso da idade desse X. Vamos dizer aqui, ó, que X ele tem 10 anos. Esse X é a quantidade que a pessoa de 10 anos vai receber, tá bom? Então, observe, se ele tem 10 anos, eu vou colocar 10 aqui não, vou colocar 1 sobre 10. Na outra questão, quando é diretamente proporcional, eu boto já a idade e acabou, né? Aqui não, tem que colocar assim. E o Y, ele vai estar para quem? Ele vai estar para inversamente proporcional à idade dele, ó, que no caso é 5 anos. Inverter inversamente proporcional, se era 5, você coloca 1 sobre 5. E aqui você vai resolver esse sisteminha pensando na questão que a gente fez agora há pouco, tá bom? Então, observe que eu posso relacionar isso aqui, a soma dos termos de cima, que é x mais y, e dizer que está para a soma dos termos de baixo, que é 1 sobre 10 com 1 sobre 5. E aí eu vou resolver isso, né? Para resolver isso, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar inclusive aqui vou separar isso aqui para resolver nessa parte, certo? Para ficar aqui melhor. Então, veja, eu vou pegar aqui x sobre 1 sobre 10. E vou dizer que é igual a essa parte vermelha aqui, tá? Que é a minha constante. O x mais y, já vou botar o valor dele, 45. E 1 sobre 10 mais 1 sobre 5, eu vou fazer a conta de 1 sobre 10 mais 1 sobre 5 aqui, ó. 1 sobre 10 mais 1 sobre 5.
Aí o que é que eu faço? Tiro MMC de 10 e 5, que dá o próprio 10. Divido por 10 e multiplico por 1. Ó, 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1 dá 2. Aí 2 mais 1 é 3. Quer dizer o quê? Que esse número aqui embaixo, ó, esse 1 sobre 10 mais 1 sobre 5, é a mesma coisa que 3 sobre 10. Aí o que é que eu faço agora? Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Inverter é colocar o 10 no numerador e o 1 no denominador. Aqui é a mesma coisa. Repete a primeira, que é 45, e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. E agora eu faço as contas, né? Ó, esse 10 vezes x, que dá 10x, eu posso deixar aqui. 45 vezes 10 dá 450, dividido por 3. 450 dividido por 3 vai dar 150, não é? Então, quem é o meu x? O meu x vai ser 150 dividido por 10, porque 10 está multiplicando aqui, passa dividindo. Aí, quando eu dividir 150 por 10, eu corto esse zero com esse, ó. O meu x vale 15. O meu x vale 15. Encontrei o x. O x está relacionado à pessoa que tem 10 anos. É claro que é a menor parte que vai receber, porque é inversamente proporcional. Quem tem maior idade recebe menos. É inversamente proporcional. Tá certo? E a outra parte? Você faz o seguinte, nem precisa fazer essa conta toda. Você faz assim, ó. X mais y é 45. Onde tem x, tu coloca 15. E aí tu vai encontrar o valor de y. Como? Esse y vai ser 45 tirando 15. Y vai ser 30. Olha que lindo, eu fiz de outra maneira, né? Usei o conceito da equação do primeiro grau. Então, y é 30 e o x é 15. Ou seja, a pessoa que tem 10 anos vale 15 e a pessoa que tem 5 anos vale 30, né? Tem 30. Quanto recebeu o filho mais velho? O mais velho recebeu 15. E é essa a resposta daqui. E aí eu finalizo, pessoal. Valeu por hoje. Na próxima aula teremos regra de 3. Isso, já sabe, né? Isso, pessoal. Inscreva-se no canal, compartilhe, certo? Que eu estou fazendo isso aqui com muita alegria. Estou muito alegre porque muita gente entra em contato, fala comigo, diz que está ajudando. Então, se o vídeo está sendo útil, deixe seu like, pessoal. É muito importante para nós. Até mais!